Olá, fãs de Cultura Geek, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um dos poderes mais famosos e poderosos de toda a ficção, a manipulação da realidade. Desde já, eu peço que vocês deixem um like, compartilhem e se inscrevam no canal quem não for inscrito. E caso algum de vocês tenha algum interesse que eu fale sobre um poder ou personagem específico, deixe sua sugestão aqui nos comentários que eu ficarei feliz em trazer um vídeo falando a respeito no futuro, tudo bem? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo? O que é a manipulação da realidade? Bom, explicando de uma forma clara, a manipulação da realidade é, como o seu próprio nome diz, a capacidade de manipular, distorcer e alterar a própria realidade. É uma forma ou expressão da semi-onipotência e uma variação da deformação. Certo, mas o que isso significa exatamente, multiversal? Bom, explicando de uma forma mais clara, esse poder permite que seu usuário controle o que se entende como realidade. Apesar de ser difícil determinar com exatidão o significado desse conceito, a visão geral desse poder define realidade como tudo o que existe. Energia, matéria, espaço, tempo, leis, etc. Quem comanda a realidade tem a capacidade de controlar praticamente qualquer coisa, manipulando as leis da física, alterando forças fundamentais, distorcer o espaço-tempo, criar e destruir praticamente tudo que puder conceber ou imaginar, dentre outros. Em seus níveis mais básicos, a manipulação da realidade permite feitos incríveis, desde ter controle sobre a energia e a matéria, até mesmo poder transformar a sua imaginação, sonhos e a própria ficção em realidade. Ser capaz de controlar o espaço e o tempo, alterando a estrutura do espaço, controlando o fluxo do tempo, criar e moldar eventos, alterar as probabilidades, entre outros. Mesmo em seus níveis mais básicos, a manipulação da realidade já é extremamente poderosa. Os usuários de nível mais avançado desse poder são nada menos que variações superiores da manipulação da realidade, que permitem ter controle sobre a lógica, a existência, conceitos abstratos, a metafísica, entre outros. Já em seu potencial máximo, um manipulador da realidade se torna praticamente onipotente, criando, moldando e destruindo realidades inteiras como se não fossem nada, alterando leis absolutas, mudar o que se entende como realidade, até mesmo ser capaz de controlar o próprio berço da criação de todas as realidades. Basicamente, quem tem controle absoluto sobre a realidade se torna praticamente um onipotente. Conseguiram entender até aqui? A manipulação da realidade é um dos poderes mais incríveis da ficção e com toda certeza o mais famoso devido ao seu número gigantesco de personagens de diferentes obras que possuem esse poder. Então, vamos falar agora sobre as habilidades da manipulação da realidade. Assim como eu fiz no vídeo sobre a manipulação do caos, eu pretendo dividir as habilidades dela desde o nível básico até o seu nível absoluto. Então, vamos lá. Nível básico. Nesse nível, o usuário possui controle básico sobre a realidade, podendo causar pequenas distorções nas leis da física ou no ambiente. Embora poderoso, ainda está muito longe do que esse poder realmente é capaz de fazer. As habilidades do nível básico são: manifestação de imaginação. O usuário é capaz de transformar a sua imaginação em realidade, podendo trazer tudo o que ele imaginar para o mundo real. Por exemplo, se ele imaginar que o chão é feito de lava, ele pode trazer a imaginação dele para a realidade e o chão vai se transformar em lava. Dobra de regras. Ele é capaz de dobrar as regras da realidade, contornando as suas leis. Por exemplo, atravessar estruturas sólidas como se fosse um fantasma, desafiar a gravidade, ir de um lugar ao outro sem se mexer, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, etc. Projeção mental. Ele é capaz de trazer qualquer coisa que ele pensar ou idealizar para a realidade. Por exemplo, se ele pensar que o céu está rosa, o céu vai ficar rosa. Negação de eventos. Ele pode negar que um evento tenha acontecido, assim neutralizando completamente os resultados que tenham surgido desse evento. Por exemplo,
Ele poderia negar que um soco de alguém causou dano a ele, assim fazendo com que toda a dor, hematomas e o dano que ele sofreu desaparecessem, pois o evento que resultou neles foi apagado. Metamorfose. Eles podem se transformar em várias coisas, se transformar em objetos ou até mesmo outras pessoas ou outros animais. Nível intermediário. A partir daqui, as habilidades do usuário chegam num ponto de controle mais profundo e abrangente. As habilidades que ele pode ter nesse nível são: física alterada. O usuário pode estar sujeito às leis da física totalmente diferentes do nosso universo, o que pode resultar dele não ser afetado pelas nossas leis da física ou ser afetado de formas diferentes. Física Cartoon. A física Cartoon, que é popularmente conhecida como Toon Force, é a capacidade de distorcer as leis da física da mesma forma que os personagens de desenhos animados antigos, como puxar objetos gigantescos de dentro do bolso, sacar um arsenal de armas enormes do nada, caber em espaços minúsculos, causar explosões atômicas com uma simples bombinha, etc. Criação. O usuário é capaz de criar coisas do nada, desde objetos até mesmo seres vivos. Destruição. O usuário pode destruir praticamente tudo que ele quiser. Customização. O usuário pode fazer modificações customizadas em praticamente tudo que ele quiser. Manipulação mental. O usuário pode controlar mentes e várias coisas relacionadas à mente, como memórias, pensamentos, emoções, sonhos, etc. Rejeição da realidade. O usuário pode rejeitar ou ignorar qualquer coisa que seja real. Por exemplo, ele pode ignorar o fogo não sendo queimado pelo mesmo, ou ignorar a morte, assim se tornando imortal. Nível avançado. Chegamos em um ponto onde os poderes do usuário chegaram a proporções cósmicas. Os poderes do usuário nesse nível são: manipulação do espaço-tempo. O usuário pode controlar o espaço e o tempo de formas incríveis, alterar a estrutura do espaço, criar portais e dimensões de bolso, criar ou eliminar o espaço sobre qualquer coisa, manipular o tecido do espaço para formar construtos, controlar o fluxo do tempo, viajar no espaço e no tempo, manipular eventos ao longo do tempo, controlar as leis da física espaciais e temporais, etc. Manipulação de energia. O usuário pode ter controle sobre diversas formas de energia e utilizá-las para um sem fim de coisas. Manipulação da matéria. O usuário pode alterar qualquer forma de matéria, desde orgânica até inorgânica, podendo até mesmo manipular a matéria a nível atômico ou subatômico. Manipulação de eventos. O usuário pode manipular qualquer tipo de evento, decidindo onde, quando e como as coisas acontecem, ou se elas vão acontecer. Imortalidade. O usuário pode ser praticamente imortal. Manipulação de probabilidade. O usuário pode alterar as probabilidades das coisas acontecerem. Manipulação da física. O usuário pode alterar as leis da física, como as forças fundamentais, o espaço, o tempo, a causalidade, a biologia, a mecânica quântica, sistemas vetoriais, etc. Manipulação de superpoderes. O usuário pode controlar os próprios poderes e os de outros indivíduos, podendo alterar a potência, capacidade, propriedades e funcionamento de todos os superpoderes, até mesmo ser capaz de criar, destruir, conceder, copiar, roubar ou apagar superpoderes. Manipulação de variáveis. O usuário pode controlar variáveis, basicamente ter controle sobre qualquer coisa que possa mudar, controlando suas mudanças e variações. Manipulação da lógica. O usuário pode manipular as regras da lógica, determinando o que faz e o que não faz sentido, alterando a realidade de maneiras profundas e sistemáticas. Manipulação de paradoxo. Pode causar e controlar paradoxos, alterando a realidade de formas absurdas e sem sentido, como se fosse algo comum. Realidade subjetiva. O usuário pode manipular a fronteira entre a realidade e a irrealidade, podendo fazer algo que não existe existir ou vice-versa. Por exemplo, ele pode fazer o personagem de um desenho, HQ, mangá, etc. vir para o mundo real, fazer a imaginação, sonhos e desejos se tornarem reais, etc. Ou
ele pode fazer com que algo que exista na realidade deixe de existir, transformando essa coisa em mera ilusão, ficção, imaginação ou sonhos. Manipulação de perspectiva. O usuário pode controlar a perspectiva, a forma como cada indivíduo enxerga a realidade. Com esse poder, ele pode fazer com que uma pessoa veja um muro na sua frente e esse muro se torna totalmente real para essa pessoa, mas ele não existe para as outras pessoas, que não estão sob o efeito do poder dele, fazendo com que todos consigam atravessar esse muro, menos a pessoa que está vendo ele, pois para essa pessoa, esse muro é real, mesmo que na verdade não seja. Basicamente, o usuário pode controlar a realidade de forma individual para cada pessoa, fazendo cada um enxergar e sentir a realidade de formas diferentes dos outros. Nível absoluto. Nesse ponto, o usuário pode ser considerado o ser mais poderoso dentro da sua obra de ficção, possuindo poderes que o tornam praticamente onipotente, sendo eles existência absoluta. O usuário possui controle absoluto sobre sua própria existência, podendo ser quem e o que ele quiser sem nenhum limite. Vontade absoluta. O usuário pode impor a sua vontade sobre tudo, fazendo tudo o que ele quiser acontecer. Realização absoluta de desejos. O usuário pode fazer absolutamente qualquer desejo se tornar real. Manipulação absoluta de superpoderes. O usuário pode controlar absolutamente todos os tipos de superpoderes que existem e não existem. Manipulação absoluta do espaço-tempo. O usuário tem controle absoluto sobre todo o contínuo espaço-tempo de todas as realidades, podendo controlar todas as dimensões, linhas do tempo, criar e destruir universos e linhas do tempo ao seu bel prazer, reescrever a história, alterar a matéria e a energia em todo o espaço e tempo, etc. Manipulação de variáveis. Pode controlar todas as variáveis de qualquer coisa, qualquer forma de variação de algo e até mesmo criar variações para o que não tem. Manipulação absoluta de perspectiva. O usuário pode alterar a perspectiva de absolutamente tudo, não apenas da pessoa para o objeto, mas também do objeto para o próprio objeto. Por exemplo, ele não apenas pode fazer a pessoa acreditar que o muro é real, ele pode fazer o próprio muro acreditar que é real, assim fazendo o muro existir de verdade na realidade. Manipulação absoluta de probabilidade. Ele pode manipular probabilidades absolutas, ou seja, probabilidades de 0% e 100%, fazendo com que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer com 100% ou 0% de certeza. Onisciência. O usuário possui a capacidade de criar absolutamente qualquer coisa sem nenhum limite, desde criar objetos e seres vivos simples, até mesmo ser capaz de criar realidades inteiras, linhas do tempo, dimensões alternativas e até mesmo criar divindades e seres superiores. Destruição absoluta. O usuário pode destruir absolutamente tudo sem nenhum limite, desde objetos simples até mesmo ser capaz de destruir realidades inteiras, linhas do tempo, dimensões e até mesmo destruir coisas metafísicas como conceitos abstratos, destruir o conceito de morte ou o conceito de humano, por exemplo, destruir almas e muito mais. Realidade alfa. A realidade alfa é a capacidade de controlar o berço da criação de todas as realidades. Basicamente, é a capacidade de controlar o princípio primordial de todas as realidades. Bem, aqui chegamos ao fim das capacidades desse poder. É incrível, não é? A manipulação da realidade, mesmo em seus níveis mais básicos, possui um sem fim de utilidades e capacidades impressionantes. Bom, agora vamos explorar as limitações desse poder. Limitações. Os usuários de manipulação de paradoxo, manipulação da lógica e manipulação da existência são superiores a esse poder, já que esses três poderes são versões avançadas, ou seja, superiores da manipulação da realidade. Usuários de manipulação conceitual podem se sobrepor à manipulação da realidade, devido a mesma também ser um conceito. Usuários de realidade alfa são superiores aos manipuladores da realidade, visto que a realidade alfa é o nível máximo da manipulação da realidade. Usuários de separação da realidade, ancoragem da realidade, ancoragem conceitual e oniseparação são imunes a esse poder. Usuários de onipotência, oninegação e outros usuários de onipoderes
são superiores aos manipuladores da realidade. O usuário é limitado pelos sonhos, desejos e a imaginação. O usuário é limitado ao conhecimento dele sobre a realidade. Ele só pode controlar aquilo que ele conhece. Se, por exemplo, você pedir para um manipulador da realidade criar um carro, sendo que ele não sabe o que é um carro, do que é feito e como funciona, então ele não vai conseguir criar um carro. Usuários de percepção da realidade podem enxergar todas as mudanças que foram feitas na realidade. As habilidades do usuário podem ser neutralizadas pelos usuários de negação de alteração da realidade. Alguns usuários precisam estar dentro de uma realidade para poder manipulá-la. Exemplo, se ele estiver em uma realidade, ele só vai poder controlar ela. Para ele conseguir controlar outras realidades, ele precisa viajar para elas primeiro. Em alguns lugares onde a realidade está destruída ou extremamente instável, o usuário pode ficar sem poder nenhum. Se o usuário não tiver algum tipo de habilidade ou defesa mental que o permita ter uma visão clara sobre a realidade, ele pode ser enganado pelos usuários de manipulação de ilusão. Se o usuário perder o controle, ele pode acabar causando alterações involuntárias e catastróficas na realidade. Se o usuário ficar doente ou mentalmente prejudicado, ele pode ter seus poderes enfraquecidos ou fora de controle. Bem, agora vamos falar dos personagens da ficção que possuem esse poder. Lembrando que eu não pretendo falar de todos os personagens que possuem manipulação da realidade. E também quero lembrar que não direi em que nível eles estão. Mais uma coisa que vou fazer: alguns desses personagens podem controlar a realidade através de outros poderes. Então, eu vou falar o nome do usuário e qual poder ele tem que permita ele controlar a realidade. Os personagens que eu não falar poder nenhum é porque eles controlam a realidade diretamente e não através de outros poderes. Vamos lá. Beyonder em Marvel Comics. Nathaniel Gray através da telecinese absoluta em Marvel Comics. Franklin Richards através da manipulação cósmica em Marvel Comics. Sr. James Jasper em Marvel Comics. Doutor Estranho através da magia em Marvel Comics. Feiticeira Escarlate através da manipulação do caos em Marvel Comics. Tribunal Vivo em Marvel Comics. Eternidade através da manipulação absoluta do tempo em Marvel Comics. Infinito através da manipulação absoluta do espaço em Marvel Comics. Mestre Ordem através da manipulação da ordem em Marvel Comics. Lorde Caos através da manipulação do caos em Marvel Comics. Celestiais Sapiens em Ben 10. Grammy Toumeaux, sei lá como é que se fala esse nome, através da manipulação de palco em Bleach. Yuha Barra através da seleção da realidade em Bleach. Orihime Inozui através da negação de eventos em Bleach. Locos em DC Comics. Duendes da Quinta Dimensão em DC Comics. Os Perpétuos através do domínio conceitual em DC Comics. O Monstro do Pântano através da manipulação conceitual em DC Comics. Discórdia através da manipulação do caos em My Little Pony. Os Membros da Mão de Deus em Berserk. Grift através do Femto em Berserk. A Ideia do Mal através do domínio conceitual em Berserk. Super Shenlong através da realização absoluta de desejos em Dragon Ball Super. Janemba através da manipulação dimensional em Dragon Ball Z. Usuários de stands em Jojo. Takaba Fumihito através da física cartoon em Jujutsu Kaisen. Adimu Najimi em Medaka Box. Mizogi Kumagawa através da manifestação de imaginação em Medaka Box. Bruxas e feiticeiros em Yumineko no Naku Koroni. Yansen em Cultivator Against Hero Society. Madoka em Madoka Mágica. Kaguya Otsutsuki em Naruto. Hagoromo Otsutsuki em Naruto. SCP-239, a Pequena Bruxa em Fundação SCP. SCP-343, Deus em Fundação SCP. Rei Escarlate através da manipulação conceitual em Fundação SCP. SCP-3812, uma voz atrás de mim
através da transcendência eterna em Fundação SCP. Arthur Pendragon, através da manipulação do caos em Nanatsu no Taizai. Divindades em Cavaleiros do Zodíaco. Portadores das Esmeraldas do Caos em Sonic the Hedgehog. Portadores do Rubi Fantasma em Sonic the Hedgehog. Portadores dos Anéis Mundiais em Sonic the Hedgehog. Portadores do Prisma do Paradoxo em Sonic the Hedgehog. Mammoth Mogul em Sonic Archie Comics. Enerjack em Sonic Archie Comics. Chaos Knuckles em Sonic Archie Comics. Time Eater através da manipulação absoluta do espaço-tempo em Sonic the Hedgehog. Solaris através da manipulação absoluta do espaço-tempo em Sonic the Hedgehog. The End através da manipulação de lei em Sonic the Hedgehog. Ricardo Watterson quando está empregado em Um Incrível Mundo de Gumball. Bárbara Banana através da manipulação absoluta da arte em Um Incrível Mundo de Gumball. Bill Cipher através da manipulação do caos em Gravity Falls, Um Verão de Mistérios. Alastor através da magia demoníaca em Hazbin Hotel. Ele através da manipulação do caos em As Meninas Superpoderosas. Titio Avô através da física cartoon em Titio Avô. Black Hat em Vilanesco. Caos através da manipulação do caos em Aladdin, a série. O gênio através da realização de desejos em Aladdin. Portadores dos miraculos da criação e da destruição em Miraculous, As Aventuras de Ladybug. Bem, com isso concluímos mais um vídeo e... ufa! Jesus, ficou enorme, não ficou? Principalmente na parte de personagens. Bom, eu queria dar uma ênfase especial na parte de personagens justamente porque esse é um dos poderes mais famosos da ficção e tem um número enorme de personagens na ficção que tem a manipulação de realidade. Por acaso algum personagem que você gosta estava na lista? Deixa aqui nos comentários e se quiser acrescentar outro que eu também tenha esse. E se vocês quiserem acrescentar algum personagem que também tenha esse poder e que eu não mencionei aqui na lista, podem deixar nos comentários também. O vídeo tá ficando por aqui, pessoal. Agradeço muito a atenção de todos. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!